abençoe a todos aqueles que nos assistem. Deus abençoe a vida de vocês. Como é de conhecimento de todos, ainda estamos em confinamento social, não podemos sair da nossa casa. Então, como Deus é bom, Deus nos deu a internet e nós podemos fazer os cultos online. Vamos agradecer ao Senhor porque nesse período que estamos nas nossas casas, nós podemos refletir mais sobre o nosso compromisso com Deus. Podemos refletir mais sobre o nosso compromisso com o próximo, nosso compromisso com os irmãos, nosso compromisso com a nossa família, a adoração a Deus. Então vamos adorar o Senhor nesse momento. Chame a sua família e vamos juntos adorar o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, que diz assim: E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão, porque ele diz: No tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Senhor pelas nossas famílias, vamos pedir ao Senhor pelos nossos irmãos que estão em suas casas, aqueles que estão doentes. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor Deus, amado Pai, Deus bendito e poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que é invisível, mas o Deus real, o Deus que se manifesta no meio do seu povo, Deus que se manifesta pela sua palavra. Estamos nós, ó Deus, reunidos em Ti, Pai, através do sacrifício do Teu Filho, que se fez carne, que morreu em nosso lugar e nos deu livre acesso, Senhor Deus, à Tua presença. Nós Te agradecemos porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Nós Te agradecemos porque em tudo aquilo que nós temos passado, Deus, é para a glorificação do Teu nome. Te pedimos que Tu visites aqueles que estão doentes, pedimos que Tu supras as necessidades das viúvas, dos órfãos, dos missionários que estão no campo. Não deixa, Senhor Deus querido, que a comida falte das suas casas, das suas mesas. Não deixa, Senhor Deus querido, que a enfermidade bata as suas portas, mas mantenha os Teus filhos fortes, ó Deus querido, em Ti, firmes e constantes em Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Agora vamos louvar ao Senhor com os irmãos.
e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro consigo, se Deus seguir. Agradeço, Deus, você lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro mais Deus em você mudou a minha história e mesmo que ninguém podia imaginar, você acreditou. Isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou tudo. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que me levanta das minhas mãos. Nada de Deus, te reconheço. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que me levanta das minhas mãos. Nada de Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus que me levanta das minhas mãos. Nada de Deus, de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. É o único que é digno de receber
Senhor com os irmãos e agora nós vamos ouvir a ministração da palavra pelo pastor Pedro Rodrigues e o tema é crise, ansiedade ou esperança? Qual é que você vai escolher? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha saudação a todos os amados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós amamos, adoramos, servimos de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso entendimento. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, hoje, quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, estamos atualizando no 42º dia de quarentena, de confinamento social. Estamos enclausurados dentro das nossas casas, estamos convivendo com os familiares, estamos orando, estamos estudando mais a Bíblia, estamos aproveitando esses dias de confinamento e afinando, aperfeiçoando a nossa comunhão com o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Nós estamos aqui em nome dele. E diante dessa pandemia, nossos templos estão de portas fechadas, os membros da igreja todos estão em casa e até segunda ordem, dia 5 de maio, é até onde vai aquilo que determinou o decreto do governador do estado do Ceará. Estamos na expectativa de que haja mudanças para o bem da população, aqueles que são mais carentes e que precisam batalhar, trabalhar para levar o alimento da sua família para dentro de casa. Nós temos honrado e obedecido todas as normas determinadas pelas autoridades, tanto as autoridades civis e como as autoridades da área da saúde. Damos graças a Deus porque temos tido condição de cuidar dos idosos a partir de 60 anos e também das crianças. Temos usado as orientações de higiene, temos usado sabão, álcool. Quando estamos diante de outras pessoas, a máscara é exigida. E nós louvamos a Deus porque até aqui os membros da igreja, nós somos uma igreja de 2 congregações, mas os membros da igreja estão isentos desse vírus, nenhum sequer foi acometido por esse vírus maldito. Nós temos orado para que Deus o destrua, mas o nosso Deus tem cuidado de nós, mas o cuidado de Deus se estende a toda a humanidade. Só que o cuidado de Deus é alcançado por aqueles que de coração puro, determinado, em santidade, em santificação, buscam a presença do Senhor e procuram nele o socorro para as suas vidas. Nós temos estudado nesses dias através da rede social, porque não podemos juntar os irmãos no templo, então temos estudado, temos transmitido através da rede social as ministrações, o louvor, as orientações, bem como as palavras de consolo, de conforto, de orientação para os irmãos que estão cumprindo essa determinação do isolamento social. Temos estudado com os irmãos que nós precisamos invocar o nome do Senhor, precisamos ter a sua presença em nosso meio,
precisamos vivenciar a sua palavra, obedecer a sua palavra, pois todas as coisas relativas à salvação é pela graça, é de graça, porém o viver, o ter, o alcançar, o experimentar as bênçãos, enquanto estivermos nesse mundo, as bênçãos que não dizem respeito à salvação, nós precisamos de ter a palavra de Deus nos nossos corações e sendo experimentadas por nós. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse, quando ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Foi o Senhor Jesus que disse isso. E ele também disse que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que ele ama. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E porque ele me ama, o Pai também o amará. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o estar de Deus, a presença de Deus no nosso meio, ou entrarmos na presença de Deus, depende da nossa vida estar numa prática de santidade e de santificação, a fim de termos o acesso pelo sangue do Cordeiro, que purifica a todo pecador de toda a sua iniquidade e abre o caminho para a presença do Deus Todo-Poderoso. Precisamos estar na sua presença, precisamos estar junto com Ele, precisamos estar em comunhão com Ele. Então, nós estamos aproveitando esses dias para melhorar o ensino a respeito da vida com Deus e da vida de Deus em nós. Hoje, nós queremos ver com os amados, aqueles que realmente querem uma orientação de Deus, sobre, estando no meio da crise, nós temos duas opções: ansiedade ou esperança. Nós não podemos ter ao mesmo tempo ansiedade e esperança. Ou temos uma coisa ou temos a outra. É a mesma coisa de alguém que é medroso. Alguém que tem medo não tem fé. E quem tem fé não tem medo. Um é o antídoto do outro. Se exercemos fé, nós não temeremos ainda que a morte se propague. Porque o Senhor guarda as nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que nós vivemos pela fé. O justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. O justo é aquele que foi justificado pelo sacrifício do Cordeiro. Então, hoje nós queremos, baseados no texto bíblico de 1 Samuel, no capítulo 1, dos versos de 1 em diante, nós queremos tomar como base da nossa ministração hoje, a experiência de Ana, a mãe do Samuel, do qual tanto temos falado nesses últimos dias, de quem temos recebido esse exemplo e tirado dele, do seu exemplo de servo de Deus, de obediente a Deus, de ser aquele que transmitia a palavra de Deus. Nós temos tirado nesses dias lições para as nossas vidas, para melhorar a nossa vida com Deus, da vida de Samuel. Hoje vamos então tirar umas lições a respeito de ansiedade e esperança, a fim de que possamos situar-nos ou na ansiedade ou na esperança. Nós somos chamados a estarmos na esperança de que logo mais, daqui a pouco, quem sabe amanhã, daqui um pouco mais, essa crise chegue ao fim, o isolamento cesse, o coronavírus seja realmente destruído, o povo da saúde, da ciência, possam descobrir uma vacina contra esse vírus, e nós esperamos, porque sabemos que o Deus, que é todo-poderoso, Ele pode nos conceder, como o fará, o livramento. Mas em meio a essa crise, que, como eu falei na última reunião, agora não é só mais uma grande crise, mas são duas grandes crises. Nós estamos numa crise política e estamos nessa crise na saúde, né?
essa pandemia desse coronavírus. Então vamos ler, convido você a ler comigo nesse momento aquilo que está em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 1. Acompanhe aí, se você tem Bíblia pode abrir, pode buscar a sua Bíblia, pode abrir, se não, escute, ouça, acompanhe a leitura e tire lições práticas para a sua vida no meio dessas crises. No meio dessas crises, ou nós ficamos ansiosos, que é algo natural para as pessoas que não têm confiança em Deus, ou nós estamos esperançosos de, a despeito da crise ser terrível, a pandemia esteja governando a vida de todo o povo por conta de um vírus. Nós estamos no meio dela, mas a despeito dela, nós em Jesus esperamos que logo mais Ele nos dará a vitória sobre esse vírus e o mundo retomará as suas vidas e recomeçarão, as finanças serão recuperadas, os empregos surgirão, as empresas serão encorajadas, que os países possam dar continuidade à sua existência de maneira melhor diante de Deus. Leiamos, portanto, o versículo 1 diz assim: houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframiita. Tinha ele 2 mulheres. Isso aqui no tempo passado. Hoje não é normal um homem ter 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Note que Penina tinha filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe diz: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha,
Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, e observando-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém, se não ouvia som nenhum. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, não. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Ela se foi, ela comeu e se foi, e o seu semblante já não era triste. Meus amados, nessa pandemia, nessa crise política, nessa crise pandêmica, ansiedade ou esperança? Nós devemos estarmos ansiosos ou devemos estar descansados, porque esperamos no nosso Deus, esperamos na intervenção do nosso Deus. Ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso, como o de embalar de trás para frente, com a sensação de morte iminente. Ansiedade não é o mesmo que medo. O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, enquanto a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. Veja, a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. Ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizada, sem foco, com uma reação exagerada a uma situação que apenas subjetivamente vista como ameaçadora. É muitas vezes acompanhada de tensão muscular, inquietação, fadiga e falta de concentração. A ansiedade é um mal que alcança a todo mundo. Atinge as pessoas em todos os tempos, idade, culturas, raças, tribos. Ana estava atravessando em seu tempo uma ansiedade. Ela, como você viu na história, no relato, o relato nos diz que ela era uma mulher amada pelo seu esposo, embora o seu esposo tivesse outra mulher. Isso, a propósito, precisamos esclarecer que o Novo Testamento não nos dá abertura para ter mais de uma mulher. Naquele tempo tinha essas coisas, a palavra de Deus registra, a Bíblia registra, porém não é normal, porque no Novo Testamento a Bíblia Sagrada vai dizer que o cristão é marido de uma só mulher, ele não se separa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 7 que a mulher está ligada ao marido pela lei, enquanto ele viver. E assim
vice-versa. O homem está ligado à sua esposa pela lei enquanto ela viver. Então, amados, a Ana, ela era amada pelo seu esposo, mas ela tinha uma rival, que era Penina. A Penina tinha filhos, diz o texto sagrado. E naquela época, a maior glória para uma mulher era ter filhos. Aquela mulher que não tinha filhos, que era estéril, que era o caso da Ana, ela era desconsiderada. Ela era vista como alguém improdutiva, era vista como uma mulher incompleta, ela era vista como alguém desprezível. E ela tinha esse sentimento de ansiedade. Ela era uma mulher ansiosa, porque não tinha filhos. Quando nós olhamos, por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso 27, a palavra de Deus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso de sua vida? E em 6,34 diz: portanto, não vos inquieteis. A Ana era inquieta, estava inquieta. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Na outra tradução diz: não vos preocupeis. Preocupar é uma ocupação antecipada de algo que vai acontecer amanhã. A ansiedade nos leva à preocupação. Não vos preocupeis, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. E ainda diz que a ansiedade é a raiz da incredulidade. A ansiedade vem porque falta fé. A incredulidade produz ansiedade. Porque a fé, ela nos leva a crer que há um Deus Todo-Poderoso, em quem nós podemos confiar. E a ansiedade, ela nos leva a olhar para nós e para as circunstâncias. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, olha e vê o invisível, porque ele crê que o Senhor é todo-poderoso para resolver o seu problema, ainda que seja, do ponto de vista humano, impossível de ser resolvido. Mas quando nós cremos que há um Deus todo-poderoso e que há um Salvador que salvou as nossas vidas, nós não nos contentamos em olhar, prender a nossa visão, os nossos olhos, o nosso foco, é uma palavra que está hoje muito popular, o nosso foco é posto nas circunstâncias e na situação presente. E nós nos voltamos para dentro de nós e nós nos baseamos naquilo que nós podemos, naquilo que nós temos. E porque somos insuficientes, ilimitados, nós percebemos que não podemos e aí ficamos ansiosos. Porque em nós, quando nós centralizamos a nossa vida em nós, as nossas ações em nós estamos determinados a entrar em ansiedade, porque nós não podemos todas as coisas. Só quem pode todas as coisas é Deus. Ana vivia esse tempo todo, olhando para Penina com os seus filhos e olhando para si que não tinha filho. Ele olhava para Penina, que tinha alegria por conta dos seus filhos, e ela olha para si, que só tinha tristeza porque não tinha seus filhos. Ela era uma pessoa ansiosa. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós não devemos estar ansiosos, inquietos por coisa alguma. Aí diz mais: ora, se Deus veste assim
a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Amados, a ansiedade é destrutiva. A ansiedade deve ser rejeitada. Mas veja que o texto sagrado, o Senhor Jesus dizendo no texto sagrado, que a ansiedade existe porque não existe fé. A ansiedade existe, a inquietação existe porque a fé é pequena. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Ou você é um crente ou é um ansioso. Ainda que você creia nas suas condições, você ainda entrará em ansiedade. E segundo aí a psicologia, ansiedade é a antessala da depressão. A antessala da depressão é a ansiedade. Nós precisamos atentar para isso. Se nesses dias você já está ansioso, ansiosa, como Ana, é importante que você se volte para Deus e saiba que a despeito da pandemia, a despeito do coronavírus, a despeito dessa mortandade que se propaga nas trevas, a despeito da peste que está voando ao meio dia, a despeito disso, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você não entrará em ansiedade. Você viverá uma vida de esperança, não ansiedade. Vimos o significado, portanto, de ansiedade. Vejamos então o significado de esperança. Segundo o dicionário, tanto o da língua portuguesa quanto o dicionário bíblico, diz que a esperança é um estado emocional, é uma crença emocional, alguém que está em estado de crença, creu, na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias na vida pessoal. Veja, enquanto que a ansiedade leva a pessoa a voltar-se para si e para as circunstâncias, a esperança nos leva a voltar os nossos olhos para alguém a quem não vemos, mas nele cremos, que é nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito Santo. A esperança é a crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias na vida pessoal. Nós estamos no meio de uma pandemia, então nós não podemos ser ansiosos, nos voltar para nós mesmos. Nós temos que ser esperançosos e voltar o nosso foco para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A esperança requer uma certa perseverança, é importante isso. Acreditar que algo é possível mesmo quando não há indicações do contrário. Meus queridos, acreditar que essa pandemia vai passar, que esse confinamento vai acabar, que nós não seremos acometidos do coronavírus, é fundamental, mesmo que estejamos cumprindo a norma do governo, das autoridades, do Ministério da Saúde, mas é fundamental nós acreditarmos que, a despeito de estarmos reclusos nas nossas casas, não podemos trabalhar, não podemos ir e vir, a despeito disso, nós cremos
nós cremos no Senhor Jesus Cristo e nós esperamos nele que tudo pode e que vai nos conceder o fim dessa pandemia e um novo reinício da nossa vida, tanto material como espiritual. É fundamental, portanto, nestes dias, meus queridos, que nós estejamos refletindo, meditando, olhando para dentro dos nossos corações, que comunhão nós temos com Deus, que compromisso nós temos com Deus. Nós precisamos do favor de Deus, precisamos da ação de Deus sobre as nossas vidas. Você está vendo aí os homens discutindo, os homens disputando, os homens sendo infiéis, os homens traindo, os homens apunhalando outros pelas costas, os homens planejando, os homens discutindo o que fazer para acabar com essa situação de confinamento. Mas os homens não têm, por mais que estejam vestidos de autoridade, por mais que estejam em funções determinadas para resolver essas coisas, estas causas, eles não têm domínio sobre as crises. Nós temos visto, inclusive, o povo que está na saúde nesse momento, dizendo que não tem um objeto concreto para tomar decisão. Tudo é teórico. A pandemia é teórica, o confinamento é teórico. Sabe, essa reclusão, não deixar as pessoas trabalhar, é baseado em teorias. Porque ninguém vê o coronavírus, ninguém tem vacina para o coronavírus, ninguém pode contra ele, ninguém pode. Essas coisas tudo é paliativo. Mas os homens, a maioria, está voltado para si. É um querendo defender a sua biografia, é outro querendo defender a sua sabedoria, é outro querendo defender a sua importância, é outro querendo defender a sua imagem, é outro querendo defender a sua autoproclamação, é outro querendo ganhar o acolhimento das pessoas. Os homens estão assim, eles estão centrados em si mesmos. Ainda que não tenham domínio sobre um inimigo invisível, mas eles estão centrados em si. Nós precisamos entender que só Deus pode mudar essa situação. Por isso, nós precisamos nos voltar para Ele e ter esperança nele, esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que nós encontramos na Bíblia Sagrada exemplos de esperança, e também esperança é uma das virtudes que nós podemos chamar de teologais do cristianismo. A Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios capítulo 13 que depois que fala sobre o amor, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Lá no versículo 13 ele vai concluir dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Mas a esperança está ligada à fé. Fé e esperança faz parte da nossa vivência aqui enquanto estamos no mundo. E isso não é só para os crentes, não. Isso é para todos os seres humanos. Fé e esperança. Fé num Deus vivo e todo-poderoso. João fala que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Precisamos crer, porque Ele é o Espírito. Não o vemos, não enxergamos. Mas crermos que Ele existe, que é aquele que é o galardoador daqueles que o buscam, e diz também que é o conhecimento do seu Filho a quem Ele enviou. A vida eterna é que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a Bíblia Sagrada ainda diz no livro de Cantares que o dever de todo homem, sabe o que é? É temer a Deus
e obedecer aos seus mandamentos. O texto é extraordinário. O texto é extraordinário. Qual o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. O dever, meu dever, o seu dever, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é dever de todo homem. Sabe por quê? O texto continua dizendo: porque Deus trará a juízo cada palavra que falarmos, cada coisa que fizermos, o Senhor trará a juízo. E não apenas as visíveis, mas cada palavra que nós falarmos em oculto, Deus levará a juízo. Por isso, meus queridos, que no meio dessa pandemia, nós precisamos ter esperança. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por isso, queridos, nós vamos ver rapidamente, o tempo passa rápido, que na vida de Ana, ela que sofreu a vida inteira, nós entendemos que a idade de Ana já era avançada, porque a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. E normalmente a idade de um homem era contada como idade madura a partir de 30 anos, 33, por aí. Por isso que o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo começou aos 30 anos. Um homem, a idade madura de um homem era 30 anos. Jesus começou o ministério aos 30. Por isso entendemos que como Penina tinha filhos, não diz quantos, mas de filhos e filhas, a Bíblia Sagrada fala de duas Anas. Essa Ana e a outra Ana lá do Evangelho. Essa aqui, a de lá, a palavra de Deus diz que ela tinha 84 anos. Essa Ana aqui, a Bíblia não fala a idade dela, mas pelo histórico, pelo relato, nós entendemos que ela já era uma esposa idosa. Era uma esposa idosa. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, entendermos por que ela era tão ansiosa. Todos os anos nascia um filho a Penina e ela nada. Então havia essa ansiedade na vida de Ana. Mas sabe qual a primeira atitude que Ana tomava sempre? É o que está no verso 10. É o que está no verso 10. Ana levantou-se de madrugada com amargura, veja bem, com amargura de alma e orou ao Senhor. A Ana, ansiosa, amargurada, uma amargura profunda, o psicológico dela estava afetado, e ela mesmo com amargura de alma, ela levanta de madrugada e vai orar ao Senhor. Meus queridos, muitas pessoas entendem oração como um meio em si, mas na verdade oração não é uma arma. Olhando biblicamente, meus queridos, oração não é um fim em si mesmo, porque a oração é o meio, é o ato de conversarmos com Deus, conversarmos com Deus Todo-Poderoso. Oração é o meio de comungar com Deus. A Ana sabia disso, e ela tinha o marido, tinha a concorrente, tinha o com que viver, era uma mulher que tinha evidentemente o controle da casa, porque a Bíblia diz que era o amor da vida do seu esposo, mas ela era uma pessoa amargurada. Porém,
ela sabia que tinha um Deus que podia resolver a situação dela. E a Bíblia diz que ela levantou de madrugada e foi conversar. Porque a conversa com seu esposo não resolveu, as discussões com a sua concorrente não resolveu, sabe? A sua condição diária, cotidiana, era desprezada pela concorrente, pela Penina. Mas o que ela fazia? Ela sabia que tinha um Deus em quem cria. E ela levantava-se e ia falar com o seu Deus. Oração é o meio, é o ato de comunicar com Deus. Oração nada mais é do que isso. O ato de alguém consciente, racional, voluntariamente se dispõe a crer num Deus Todo-Poderoso e tem prazer em conversar com Ele. É um diálogo. Quando nós oramos, nós apresentamos as nossas ações de graças, nós apresentamos as nossas petições, apresentamos as nossas necessidades, nós intercedemos pelos outros, nós apresentamos as coisas a Deus pela oração. E quando Deus fala conosco, Ele pode falar aos nossos corações em revelação, Ele pode nos dar uma figura numa visão, para nos dar uma lição, e nós temos a Bíblia Sagrada para Ele falar a nós. Mas para falarmos com Deus, a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus, é isso que é oração. Então oração é o meio de comungar com Deus. Nós precisamos, meus amados, nestes dias, orar a Deus, comungar com Deus. Está com medo? Ore a Deus. Diga para Ele: Deus, eu estou com medo. Está ansioso? Diga para Ele: Deus, eu estou ansioso. Está triste? Diga para Ele: Senhor, eu estou triste. Faça como Ana, essa mulher de idade avançada. Faça como ela. Nós precisamos fazer isso. Exercitar a oração. Quando a Bíblia Sagrada fala da armadura de Deus, que é a autoridade de Deus, para exercermos no meio do mundo no qual nós vivemos, diz que depois que apresenta todas as faces, todas as partes da armadura, lá no final o texto vai dizer assim: orando em todo tempo, e para isto vigiando perseverantemente. Orando em todo tempo. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, orando em todo tempo. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Isso fala de que nós devemos ter comunhão constante com Deus. Não é só no momento dessa pandemia, não. Mas nesse momento é muito mais necessário e oportuno que nós estejamos conversando com Deus, orando a Deus, suplicando a Deus, apresentando a Deus, falando com Deus, falando das necessidades, falando das carências que nós estamos tendo. É nesse momento. Então, assim como Ana o fez, façamos nós também. Tem tempo para conversar com Deus, para falar com Deus, vá orar a Deus. Ore a Deus. Madrugada, veja que essa senhora, ela levantou de madrugada. Ela levantou de madrugada e foi orar a Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos com a situação de Ana é que ela, meus irmãos, derramava o seu espírito, a sua alma na presença de Deus. Sabe, existe uma conotação de que nós temos oração de agradecimento, oração de gratidão, nós temos oração onde nós pedimos, de petição, nós temos oração de ação de graças, e nós temos aquela oração intercessória. A oração intercessória é aquela que nós pedimos por alguém ou por nós mesmos. É aquele momento em que nós sentimos tanto. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez lá no Getsêmani. Jesus dobrou-se, ajoelhou-se, e ele pedia, ele falava com o Pai, com a sua alma profundamente angustiada. Aquela ali era uma intercessão pela humanidade. Jesus estava ali orando tão intensamente que chegou a suar gotas de sangue.
O Senhor Jesus Cristo, ele derramou-se do altar do Pai. Ele expôs-se diante do Pai. Ana orava com instância de alma. Instância de alma. O texto diz no verso 10: levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ah, meus amados irmãos e irmãs, chorou abundantemente. Ela derramou-se. Ela não teve reserva para colocar diante do Senhor. Ela apresentou sua vida diante do Senhor. Está difícil a pandemia? Está incerto quanto que vai acontecer amanhã? Derrame o seu coração diante do Senhor. Abra o seu coração diante do Senhor em oração. Fale com o Senhor. Olha, aquele chamado que o Senhor Jesus Cristo disse, que nós só falamos isso para descrente, erroneamente, porque o Senhor Jesus está falando para todas as pessoas. Nós também sentimos, nós também passamos por tribulações, por provações. Para nós, esses dias são dias de provação, são dias de teste, se realmente, quem realmente ama ao Senhor, quem realmente ama ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Esses dias são dias de prova, são dias de prova. O Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Portanto, vinde a mim. Está à beira da ansiedade? Está incerto quanto ao que vai acontecer? Tem estado sozinho, sozinha? Saiba, querido, que o Senhor é aquele que diz, manda o profeta dizer: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu não te deixarei, jamais te desampararei. Meus queridos, vinde a mim. Esse é o tempo de você apresentar-se diante do Senhor, derramar a sua alma. Está angustiado? Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Lance sobre Ele toda a tua ansiedade. Diz a Bíblia, porque Ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Precisamos sair da ansiedade para a esperança. Nós esperamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Esse é o tempo. Mude, troque, derrame o seu coração na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que resolve as causas que são difíceis. Derrame a sua alma. A Bíblia diz que o céu dos céus não pode conter Deus, mas Ele cabe no coração do quebrantado e contrito. A Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas também diz, a um coração quebrantado e contrito, Deus ouve. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus de todo o coração. O nosso coração, a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Ninguém o entende, só Deus. Por isso que nós temos que derramar o nosso coração, abrir a nossa alma, expor-nos diante de Deus. Há um coração quebrantado. Meus queridos, quebrantado é aquele que está sem esperança, aquele que está ansioso, não sabe o que fazer, nem como fazer, está incerto quanto ao amanhã. Evidentemente que a orientação do Senhor Jesus Cristo é que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, porque basta cada dia o seu mal. Não nos preocuparmos com as coisas de amanhã.
preocupar com as coisas de amanhã nos leva à ansiedade e nos leva a estarmos incrédulos. Mas, meus queridos, nós precisamos derramar o nosso coração diante de Deus em oração, orando intensamente, intensivamente, perseverantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma terceira ação em que nós aprendemos e que devemos agir, reagir nessas condições é o que está no verso 18. Diz assim: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O que Ana ouviu? Veja que no primeiro momento o sacerdote a enxerga de longe e ela está balbuciando ali sem sair som da sua boca. Ela está orando intensamente no Espírito, como alguém que está derramada nos pés do Senhor. Tanto que ele a confundiu como uma embriagada, Mulher, até quando tu vai estar usando essa bebida? Ela diz: não, meu Senhor, tua serva não põe vinho na sua boca e nem bebida forte. A tua serva está derramada nos pés do Senhor. A tua serva está aqui. Veja que ela não se ofendeu. Sabe, quando nós estamos com o coração quebrantado e contrito, orando a Deus, na presença de Deus, nós confiamos que o nosso cuidado vem de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Mas nós confiamos nos cuidados de Deus. Naquele momento de tanto interceder, ano a ano, ano após ano, nasceu um filho do marido com a outra mulher. Ela, no final do ano, vão lá oferecer o sacrifício, etc. Ano após ano. E a Ana, ano a ano, estava lá, quebrada, quebrantada, rendida, genuflexa diante do Senhor. E agora, nesse momento, ela escuta a voz do profeta. O profeta lhe tem por uma embriagada, mas ela não se ofende, porque o seu coração estava quebrantado e contrito diante de Deus. E depois que ela reconhece, apresenta ao homem de Deus a sua situação. Ele diz: meu Senhor, eu tenho derramado meu coração diante do Senhor. Eu tenho aberto a minha alma. Eu tenho estado amargurada, sofrida. Ah, meu Senhor. E o profeta olha para aquela mulher, compreende o seu estado e lança uma palavra profética sobre ela. Vai, mulher. Volta, mulher. Que o Senhor te conceda, te alcance, segundo o pedido que está no teu coração. Que o Senhor te conceda, mulher. Ah, queridos, um ano depois, Deus deu àquela mulher conforme a sua promessa. Que promessa ela fez para ela? Ela disse para o Senhor: Senhor, eu sou uma mulher amargurada, de alma. Senhor, abre a minha madre. Se o Senhor abrir a minha madre, se o Senhor me tirar a esterilidade e eu tiver um filho, Senhor, eu vou entregá-lo para o Senhor. Sobre a cabeça do menino não passará navalha. O menino será entregue a ti, Senhor. Tão somente tira de mim essa amargura, essa miséria de não ter filho. Repreende a esterilidade. Eu vou oferecer a ti. Meus queridos, um ano depois, e o texto sagrado diz que a Ana, ao ouvir a palavra do sacerdote, o texto sagrado vai dizer: assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Olha, ela não comia, ficava triste. A outra zombava dela, ela não comia, ficava triste. E ela comeu, ouviu a voz, Deus ouviu a oração, entregou a palavra para o profeta lhe entregar, o sacerdote, e ela recebe em Deus, ela crê, e a palavra de Deus produz na sua vida a vitória. A esterilidade se vai, e ela diz que ela lhe creu de verdade, ela
ela creu. E diz que ela comeu e o seu semblante já não era triste. Ah, meus queridos, que nesses dias o seu semblante deixe de ser triste. Largue a incerteza. Creia no Senhor. Ore ao Senhor. Derrame-se no Senhor e espere no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 9 diz assim: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Você sabe o que é estar em paz? Está confiando, esperando que daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, daqui um dia, daqui 3 dias, um mês, uma semana, quem sabe, hoje, quem sabe, Deus põe um fim nessa pandemia. Deus mata esse coronavírus. Ah, meus amados, confiemos em Deus. Concluo essa palavra dizendo aquilo que está em Filipenses no capítulo 4, verso 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Portanto, nessa ocasião, nesse momento, eu encorajo a você, a exemplo de Ana, uma mulher avançada em idade, não sabemos quantos anos ela tinha, a exemplo de Ana, que era estéril e que sofria e vivia amargurada porque não tinha aquilo que era honroso para uma mulher, não tinha filhos. Conclamo que você nesse dia, a exemplo de Ana, você ore ao Senhor. E você faça isso não como uma reza, não como uma palavras vazias, palavras sem valor, mas que sai de dentro do seu coração a palavra, a conversa com o seu Deus. Sabe, quando nós conversamos com alguém a quem amamos, nós temos prazer, nós temos alegria. Nós precisamos conversar com Deus, orar a Deus de todo o coração, derramando diante dele o nosso coração, e devemos esperar na sua ação, descansados, esperando a ação de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê dias melhores. Abrevie esses dias e você saia desse confinamento melhor servo de Deus, melhor serva de Deus, melhor filho de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a sua paz. Quero concluir essa ministração, essa palavra de Deus pregada, orando por a caixinha aqui onde estão os pedidos dos irmãos. Como os irmãos não estão podendo vir ao cultuar no templo, estão em suas casas, nós estamos pedindo que os irmãos enviem os seus pedidos de oração, e eles são impressos, imprimidos e são colocados aqui dentro dessa caixinha. Estão sendo enviados por WhatsApp, estão sendo enviados pelo Facebook, estão sendo enviados pelo Twitter, estão sendo enviados pela e-mail, e nós temos imprimido e temos colocado aqui dentro. Então vamos orar pela caixinha de pedidos, pelos pedidos que estão aqui, e também pelas autoridades do nosso país, pelas famílias também, em nome do Senhor Jesus. Oremos, feche seus olhos. Pai Santo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor bendito, a Tua palavra ministrada nessa oportunidade. Pedimos que o Senhor, que é o dono da Sua palavra, use, ordene, faça o Seu Espírito Santo levar a Tua palavra a cada coração que a ouvir, e o Teu Espírito, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo,
possa imprimir nos nossos corações a tua palavra, para que não venhamos a pecar contra ti, como diz o salmista: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó meu Senhor querido, faz essa obra desses dias, consola os que estão aflitos, meu Senhor, cura os que estão enfermos, meu Senhor, repreende esse coronavírus, meu Pai, libera as famílias, os pais de família, os chefes de família para trabalhar e sustentar suas famílias. Meu Deus Todo-Poderoso, supre cada uma das nossas necessidades, ser com o órfão, com a viúva, com o pobre, aqueles que estão na linha da pobreza, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, Senhor, ser com cada um, supre as suas necessidades, meu Senhor da glória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial. Oramos pelo presidente da República, oramos, ó Deus, pelo Supremo Tribunal Federal. Concede a aqueles homens, meu Senhor bendito, sabedoria do alto, repreende todo o orgulho e a vaidade pessoal, ó Deus, aqueles que estão querendo defender a sua própria biografia, Senhor, repreende isso, Senhor bendito, e imprime nos corações, ó Pai, que eles não estão ali para servirem a si mesmos, para servir o seu próprio ventre, meu Senhor, mas estão ali para servir um povo, em nome de quem eles foram eleitos, em nome de quem eles foram postos ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus, seja com o Congresso Nacional, seja com o Congresso Nacional, seja com os governadores, com os prefeitos, com os vereadores, os deputados estaduais, meu Senhor. Ó Deus bendito, ordena a tua voz de comando sobre estes homens e essas mulheres, meu Deus, e envergonha o inimigo das nossas almas, que tenta cada dia menosprezar mais os pobres, os necessitados. Em nome de si mesmos, meu Senhor, eles brigam, discordam, eles se dividem, mas, meu Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso e que pode controlar o governo do Brasil e do mundo, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, recebe essa nossa oração, os pedidos que estão aqui dentro dessa caixinha, Senhor, contempla cada um deles e concede a vitória, a Tua bênção a todos aqueles que enviaram os seus pedidos aqui, Senhor. Tu és o Deus que vê todas as coisas, Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Portanto, Senhor, abençoa os Teus filhos e filhas, Senhor Deus, com a irmã Maria Farias, com a irmã Maria Neuza, os irmãos que estão enfermos, meu Senhor, nesse momento, graças a Deus, porque não é coronavírus, é enfermidade normal, mas concede aos Teus filhos saúde, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Acabamos de ouvir a ministração da palavra do Senhor e antes de encerrarmos este culto, esse vídeo, nós vamos dar alguns avisos aos irmãos. O primeiro aviso é que durante esse período de confinamento social, o templo vai estar funcionando às segundas, às quartas e aos sábados, de 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. Os irmãos que tiverem pedido de oração, que tiverem dízimo, oferta, os irmãos estejam trazendo ao templo, vindo ao templo às segundas, às quartas e aos sábados, de 9 horas da manhã às 2 horas da tarde, colocando seu pedido na caixinha de oração e trazendo seus dízimos e ofertas. Aqueles que estão impossibilitados de vir ao templo podem estar fazendo seus pedidos pelo Instagram ou pelo Facebook, ou ainda mandando se você tiver algum contato dos irmãos, mandando pelos irmãos, que nós vamos estar orando. E não se esqueça, irmão, pegue o seu smartphone, clique no ícone do YouTube e coloque lá, Igreja de Cristo em Vila Perim. Quando aparecer, você clica no inscreva-se, clicou, ativa o sininho, que assim, você ativando o sininho toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai ser notificado. Tinha um irmão aqui da igreja que ele tinha se inscrito, mas não tinha ativado o sininho e ficava ligando, cadê o vídeo, porque não tinha ativado o sininho. Então, ative o sininho que você vai ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo. E não se esqueça também de compartilhar os vídeos
mandar a mensagem do Senhor aos seus amigos, familiares e até domingo.